falar sobre a urna eletrônica. Essa maquininha é um atentado à democracia. Nós vamos falar como e por que ela não tem segurança nenhuma no modo como está. E não é com base apenas em coisa técnica, que a maioria absoluta da população brasileira não entende muita coisa, ou nada. Nós vamos falar de coisas e provas materiais. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Nos anos 80 ou 90, não tem ideia de como era confuso o processo de contagem dos votos. Mesários, candidatos, fiscais de partido e jornalistas levavam dias entre somas e totalizações para chegar ao resultado de uma eleição. Num país continental com mais de 5 mil municípios, a urna eletrônica foi muito bem-vinda 20 anos atrás. Não apenas pela facilidade de votar e contabilizar os votos, mas também porque o sistema auxilia o combate a fraudes. O sigilo do voto fica bem protegido e a totalização é mais segura. Será mesmo? A urna eletrônica tem vários problemas. Não é um ou dois, essa questão só do voto impresso. Ela tem muitos problemas. Um deles, que é fundamental para a democracia, é o sigilo do voto. Que a Raquel Dodge, lá do Ministério Público, está dizendo que o voto impresso é que quebra o sigilo do voto. Qual sigilo? Qual? Nunca teve. Nunca teve sigilo de voto. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. E não é de uma forma técnica, não. É fácil de entender. Bom, quando surgiram dentro do fórum as primeiras desconfianças e por quê? A desconfiança surgiu imediatamente. Quando nós percebemos, a primeira desconfiança foi que o número do eleitor, a identidade do eleitor, é digitada na urna pelo mesário no momento que ele vota. Ele vota, para votar, o número do carteira dele é digitado naquele terminal do mesário que foi conectado na urna. Isso permitiria que um software eventualmente modificado, adulterado, identificasse quem votou em quem. Nós estávamos falando que o sigilo do voto, segundo a Raquel Dodge e o Gilmar Mendes, que os dois estão juntos nisso, não é garantido porque o voto, de acordo com a nova lei, tem que ser impresso. E aí, essa impressão, por ser sequencial, quebra o sigilo do voto. Isso é uma coisa sem pé nem cabeça, porque caiam mortos aí, o voto nunca foi secreto quando da existência da urna eletrônica. E por que isso? Quando você vai votar, e aí não precisa ser técnico, nem expert em informática, quando você vai votar, o mesário digita lá o seu título. Aí identifica, é você. Bom, aí você vai lá na cabine eletrônica. Chega lá na cabine eletrônica, você coloca o seu voto. Pronto, já amarrou o seu título no voto. Aí o TSE veio com uma explicação a mais estapafúrdia, que eles fazem um embaralhamento eletrônico. Que eleitor que viu isso? Esse embaralhamento eletrônico. Você já viu? As pessoas que estão no governo já viram? Os juízes, tão entendidos em leis e decretos e portarias e tal, eles já viram esse embaralhamento? Ninguém nunca viu, nem nunca vai ver. Porque isso é um processo interno da máquina, portanto, o que interessa para nós é, amarrou o título no voto. Então o voto nunca foi secreto. E por que tem essa briga? Já vocês vão entender. Eu vou agora ali para os Estados Unidos, que está acontecendo lá, e vocês conhecem muito bem essa notícia. O Facebook foi apanhado num escândalo, que virou um escândalo internacional, onde que se calcula, né? Mais de 60 milhões de cadastros simplesmente desapareceram. E foram parar nas mãos de uma companhia lá,
de empresários, né? Acho que é empresário, que vendia essas informações supostamente para o candidato Trump. E aí, com essas informações, ele levou uma grande vantagem eleitoral. Então prestem atenção, por que o voto não é secreto para nós? Com essa base de dados, qualquer político que tenha o controle sobre esse banco de dados tem uma vantagem imensa sobre qualquer adversário. Então é essa a razão de que o nosso voto não é, nem nunca foi secreto. Mesmo porque só pensa assim quem não conhece nada de urna eletrônica. Olha só, quando você vai votar lá na sua sessão, tem zona, sessão, né? Quando você vai votar na sua sessão, quantos eleitores tem ali? 500, 600, é essa a média. Talvez um pouco mais, dependendo da cidade. E tem outras cidades que o número de eleitores é muito pequeno, esse volume é menor ainda. Ora, o próprio BU já quebra o sigilo do voto. BU o que é? É aquele total que sai no final do dia, que na verdade não serve para nada, é só para mostrar o total que teve de votos lá. Mas ele sai no final do dia, quantos votos teve cada candidato. E o TSE divulga isso na internet. Você pode ir lá, pegar essa listagem e fazer o seu próprio banco de dados. Você não vai ter nome das pessoas, que nem eles têm, né? Você não vai ter o título eleitoral das pessoas, que nem eles têm, mas você vai saber que zona e que seção está, por exemplo, onde ganhou o fulano de tal. Então, aí já é metade do sigilo do voto, já está quebrado. Ok? Então, esse processinho aí visa unicamente impedir a impressão do voto, que é uma garantia a mais que nós temos para aferir o resultado da eleição. Vamos vendo aí. Oliveira, de fazer um registro relacionado à manifestação da procuradora Raquel Dodge na tarde de hoje. A procuradora considera violação de um preceito constitucional, que é o sigilo do voto, a impressão do voto na urna. Eu lamento profundamente. Essa resistência com a impressão dos votos. A gente percebeu que os técnicos do TSE, em geral, falaram não é necessário, não precise, confie em nós, e é ali palavras só que está garantindo. Né? Bem, basicamente, nós já experimentamos o voto impresso em duas experiências. A primeira urna eletrônica já veio com voto impresso, que é a urna inaugurada nas eleições municipais de 1996. E, posteriormente, em 2002. Nós não falamos aqui em teorias, em hipóteses, nós vivemos essas experiências na prática. E constatamos, primeiro, que ali nós estamos colocando um elemento na urna eletrônica que é totalmente eletrônica, um elemento que é impressora, que é um elemento eletromecânico, que falha muito mais do que o elemento auditado, que é eletrônico. A fraude na urna eletrônica é contestada, e eu tenho acompanhado, se vocês quiserem também, vocês têm inúmeros vídeos no YouTube, no Facebook, vocês podem assistir, tem documentários, tanto brasileiros como de outros países, para você aprender um pouco sobre urna eletrônica, se você gostar do assunto. Bom, mas nós vamos falar da urna brasileira, né? Então, ali, ultimamente, no Congresso, no Senado Federal, tem sido discutido a questão da urna eletrônica, se ela é fraudável, né? Se é possível fraudar a urna eletrônica e de que modo isso é feito, né? Então, aí aparecem
e números técnicos, de informática, de eletrônica, para demonstrarem que aquilo é frágil. Não existe programa, não existe nada eletrônico, computador, celular, seja lá o que for, ou sistema, que não seja vulnerável. Tudo pode ser invadido. Até a NASA, bancos que têm sistemas custam fortunas imensas, não conseguem manter a segurança. Daqui a pouco um hacker vai lá e invade e vira aquela bagunça que a gente já conhece. Bom, e por que a nossa urna eletrônica é inviolável? Não existe, né? Então agora, esse pessoal todo embaralha a nossa cabeça porque eles ficam falando coisas técnicas e nós não entendemos muito bem disso aí. Então, eu vou dizer para vocês, em 2004 foi quando eu despertei para esse problema aí da urna eletrônica. Eu fiquei indignado na época porque a votação é o coração da democracia. Se a votação é fraude, não tem democracia. As pessoas não são eleitas, elas são escolhidas por alguém que a gente nem conhece. É o maior engodo da história do Brasil, essa urna eletrônica do jeito que está. A prova que todos procuram é técnica. Então eles querem provar que a urna é fraudável por meios técnicos. Que o chip não sei o quê, que o código é criptografado, que não sei o quê do programa, da linha do programa. Essas coisas aí a maioria do brasileiro, como eu, por exemplo, é leiga. É leiga. Não conhece muito, não. Eu vou falar aqui de uma fraude que é bastante clara e precisa e não precisa entender nada de eletrônica. Tudo começa lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tem um grupo lá, representado por uma pessoa há mais de 20 ou quase 30 anos, que eu não acho que é tanto, não. Ele diz que ele é funcionário lá há 30 anos, mas que está na frente do processo 15, 12. É o senhor Giuseppe, né? Todo mundo conhece, então não tem nenhum problema em falar o nome dele. E como ele é o representante do TSE, ele diz o quê? Olha, a urna é 100% segura. Não tem como ter fraude. E a mentira mais deslavada. Desculpem, senhor Giuseppe, esta é uma mentira muito grande. Não existe fraude constatada todos esses anos. Existe sim. O problema é que o TSE não quer examinar as fraudes. Ele ignora. Passou a eleição, todo mundo esquece, né? Quem ganhou a eleição vai reclamar do quê? Nada. E quem perdeu? Vai reclamar, vão falar, está reclamando porque perdeu. Ou seja, fica tudo por isso mesmo. Mas a fraude, ela existe e eu tenho aqui a única auditoria no Brasil, a única. Se alguém tiver uma outra, pode me apresentar. Mas eu tenho a única no Brasil que tem prova material da fraude. Que foi uma eleição que ocorreu na cidade de Guarulhos em 2004. Eu vou explicar quais são os detalhes dessa fraude e vocês vão entender de um modo prático por que a urna não tem absolutamente segurança nenhuma. A prova mais contundente dessa minha auditoria, que eu demorei
quase 3 anos fazendo, minuciosamente, tive que percorrer quase 2 milhões de linhas geradas pela votação para chegar nessa conclusão, fazer somas, calcular. O que mais me chamou a atenção foi que teve votação até depois da eleição. E aí aquilo, mas como que pode ter uma votação registrada na urna eletrônica depois do dia da eleição? Então eu fui saber se aqueles votos estavam contados, e estavam. Ou seja, a coisa não foi durante a eleição, né? Ela foi antes e depois, não durante. Mas o resultado final é fácil de qualquer pessoa compreender. Votos brancos e nulos, 79.927. Justificativas apresentadas pelos eleitores que não puderam comparecer no dia da votação, 79.927. Abstenções, pessoas que não apareceram para votar, 79.927. Essa coincidência matemática é impossível. Impossível. Ou seja, é o primeiro rastro que indica que essa eleição de 2004 aqui em Guarulhos, que tem um colégio eleitoral de 600 mil pessoas mais ou menos, foi manipulada e o resultado foi invertido. Quais as conclusões que eu cheguei? Entre tantas outras, que eu não vou detalhar aqui, porque ficaria muito longo essa exposição, mas as principais, né? Como que eles validam a fraude? É através da pesquisa eleitoral. Primeiro, é sempre o mesmo modus operandi, porque a partir de 2004 eu comecei a acompanhar meticulosamente cada eleição em várias partes do país. Mesmo porque, com as reportagens que houveram sobre o assunto, muitas pessoas me mandavam até informações novas de várias partes do Brasil. E o que mais chama a atenção é a pesquisa eleitoral realmente. Por quê? Eles manipulam a pesquisa, não sei como, né? Mas deve ter um jeito. Manipulam a pesquisa, colocam o candidato que vai perder, porque eles já sabem quem vai ganhar, quem vai perder, porque a eleição já está tramada antes dela existir. Então, eles colocam aquele candidato que vai perder no primeiro lugar. Então, ele vai se sentir o poderoso da eleição e tal, até quando estiver na reta final. Aí vira. Aí ele passa para segundo, ou terceiro, ou até sai fora. Depende do lugar. E aí eles arrumam um motivo por ele ter saído. E o candidato que estava atrás passa a ser o primeiro. Quando termina a eleição, o candidato que perdeu era aquele que estava na frente. E aí, se ele for reclamar alguma coisa lá, vamos falar assim: escuta aqui, ó, quando você estava na frente lá, você não reclamou da pesquisa não, né? Agora que você perdeu, você vem reclamar? Então eles fazem da pesquisa o meio de validar o resultado da eleição. Mas eu não fiquei só em partes técnicas não, embora a parte técnica é fantástica. Quando eu comecei o estudo, tinha lá um engenheiro Amilcar, que está até hoje trabalhando nisso, uma figura inteligentíssima que é o professor Rezende, uma advogada especialíssima
um assunto, que é a doutora Maria Ortiz, Maria Aparecida Ortiz, né? Então, são pessoas que estão ali acompanhando esse processo de perto há muitos anos, né? E que são lá do PDT, se eu não me engano. Mas, enfim, eu não fiquei nesse caminho técnico. Eu fui mais para o material, o prático. Tanto que a minha auditoria, ela está em toda a sua documentação autenticada pelos cartórios eleitorais, e até pelo próprio TSE. Porque eu não fiquei só em buscar provas no chip, na máquina, se ela é segura, se ela não é segura. Porque o que interessa para o eleitor é o resultado prático do negócio. Não o que passa dentro da máquina lá. Isso aí para nós não interessa nada. Nós precisamos ter segurança do resultado prático da eleição. Eu vou dar uma ideia de como é esse resultado prático. Um jogo de futebol, por exemplo. Tanto um lado como o outro, os dois adversários estão assistindo o jogo. De modo que não tem como os jogadores saírem lá para o vestiário e voltar com o resultado. Ó, pessoal, aqui foi 2-0. Ninguém viu os gols. Então a eleição é a mesma coisa. A gente vai lá, vota, depois aparece lá na televisão o resultado. Quem que viu contar voto? Quem viu os gols? Ninguém. Nós somos obrigados a acreditar no seu Giuseppe. Nós somos obrigados a acreditar no senhor Gilmar Mendes, ou nos ministros do Supremo Tribunal, ou nos ministros do TSE, sei lá em quem. Nós somos obrigados a acreditar em meia dúzia de pessoas. Só que nós somos 200 e tantos milhões de brasileiros. Nós não somos 2 ou 3 pessoas. Nós queremos assistir o jogo. Nós queremos ver os gols. E daí, a luta que vem lá de trás, que não é só minha, é de muitas pessoas, algumas que eu já citei aqui. Essa luta que vem lá de trás é para que o gol apareça, ou seja, o voto tem que estar impresso. Quando eu for votar, quando você for votar, quando o eleitor aparecer lá no dia da votação, e ele colocar confirma, o voto dele tem que estar impresso lá. Isso tem que ser garantido. Porque aí fica muito mais difícil fraudar. Mesmo assim, não é garantia absoluta, mas já melhora muito. Dá mais confiabilidade. Porque do jeito que está, não dá mais para votar. Essa é a questão fundamental da urna eletrônica. Agora nós vamos falar da parte legal da urna eletrônica, mas sem esse juridiquês aí, essa língua estranha que a maioria da população não compreende. Sem falar muito de parte jurídica, mas ao mesmo tempo falando sobre lei. Porque um país democrático, um Estado de direito, tem que viver sob o império da lei. E a lei tem que ser igual para todo mundo. Pois é exatamente isso que está escrito lá na nossa Constituição, quando fala do voto. O voto é secreto e igual para todos. Todo mundo está se debatendo aí na questão do voto secreto. Mas ele tem que ser
igual para todos. Igual para todos. Ora, como é que essa urna eletrônica, que aliás é uma máquina, não é urna, a urna é outra coisa. Como é que essa urna eletrônica pode nos dar um voto igualitário? Só porque todo mundo vai votar é igual? Não é. Uma pessoa que é profunda conhecedora de informática, um técnico, sabe mais ou menos, o que é que está se passando ali dentro. Já uma pessoa pobre, sem muita instrução, um leigo, e ali eu falei pobre, mas tem muito ministro lá que é leigo no assunto. Tem muito jurista sábio nas leis que é leigo em informática, não sabe nem digitar o nome no computador. Então, olha só, não é igual para todos. Uma pessoa entende o que está fazendo, a outra não entende nada. Eu vou dar o exemplo do futebol de novo. Um jogo de futebol, todo mundo entende o que está acontecendo. O jogo é igual para todos. Agora, esse negócio aí, você vai lá, vota, você não tem comprovante nenhum, não sabe de nada o que aconteceu. Daqui, quando é à noite, milagrosamente já aparece o resultado, que ninguém sabe se realmente foi coletado das urnas. Nós não sabemos. Nós achamos que foi coletado das urnas. Será que foi mesmo? Porque vocês vão ver num vídeo da reportagem da Band aqui, que existem várias etapas até o voto chegar lá, no resultado. Quem me garante que o resultado divulgado é aquele que está na urna? Aí eles vêm com o seguinte argumento: o sistema brasileiro é o mais perfeito do mundo porque o resultado sai imediatamente. Poucas horas depois já se sabe. Eu pergunto a vocês, quem tiver um bom senso vai entender o resultado dessa pergunta. Quem está com pressa de saber o resultado? Nós queremos que o resultado seja transparente, que todas as pessoas, porque elas são, lá na Constituição, o voto é igual para todos, todas as pessoas têm que assistir o resultado. Esse resultado tem que ser televisionado, tem que ser acompanhado pela imprensa, pelos partidos políticos, por representantes que conhecem o assunto, auditores, contadores. Aí você vai lá no TSE, só pode auditar a urna advogado, Ministério Público. Aqueles que entendem mesmo do assunto não podem auditar. Nós abrimos lá, eles dizem. Nós abrimos lá para qualquer um que quiser verificar. Outra mentira. Só quem não foi lá é que acredita nisso. Eu fui várias vezes. Você não pode nem entrar com um pedacinho de papel para anotar alguma coisa. Aí tem um tempo escasso. Você não pode levar um computador para fazer nada. Você tem um tempo escasso para examinar uma programação que demoraram anos para fazer e o auditor tem que fazer a auditoria em poucas horas. É uma coisa, missão impossível. Então essa urna eletrônica, ela é uma caixa preta que precisa ser aberta e levada a conhecimento público e que, aliás, nós vamos ver agora em seguida, que ela
além de ser uma fraude absoluta, contém outros problemas ainda mais graves. E vocês vão falar, que problemas são esses? Em seguida. Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado da democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição, eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades, praticamente, eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, algum testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. A fraude totalmente inviável. Se não for um erro do eleitor, o que pode ser? Nós não trabalhamos com outra hipótese. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil.
que a reportagem da Band mostra que a urna pode ser manipulada e permitir grandes distorções no resultado eleitoral. O presidente do TSE, ministro Aires Brito, que sempre aparece na imprensa dando declarações as mais variadas, surpreendentemente desta vez não quis falar sobre o assunto de sua alçada. Aqui no começo dessa reportagem, eu falei um pouco sobre banco de dados, contei a história lá do Facebook, apenas para ilustrar. Agora vocês imaginem o perigo que tem esse banco de dados que está nas mãos do TSE. Aliás, nas mãos de meia dúzia. Hoje em dia, a coisa mais valiosa que tem é informação. Eles têm um banco de dados extremamente poderoso. Por quê? Ali está todos os seus documentos. Ali estão todas as eleições que você votou, então tem o seu comportamento como eleitor. Ali tem a sua digital, agora, né? E ali tem também a relação dos seus bens, que é sigilo fiscal. Ué, mas como que é isso? Se você prestou atenção na hora que você fez a sua declaração de imposto de renda, lá no cadastro da declaração, pede o seu número do título de eleitor. Para que o imposto de renda quer saber o número do seu título de eleitor? Para que o cartório eleitoral ou o TSE precisa do seu CPF, do seu RG, da sua carteira de habilitação, do dia que você nasceu, quem é seu pai, quem é sua mãe. Tá, é para identificar o eleitor. Só isso? Eu quero que o TSE nos responda. Aonde está esse banco de dados e a quem ele serve? Porque agora, se vocês notarem, eles foram mais além. Criaram um documento único de identificação nacional. Bonitinho, hein? Você põe no seu celular, pega o seu celular, aí baixa lá a sua identificação, tem tudo ali. Aquilo serve de documento de identificação. Agora eu pergunto, quem foi no Brasil que nomeou o TSE um órgão de identificação? Quem foi? Eu não fui. O povo não foi. Quem nomeou o TSE um órgão de identificação? Por quê? Que eu saiba, quando você tira lá o seu RG, tem lá um delegado de polícia que assina a tua carteira, certo? Tira a carteira de habilitação, mesma coisa. Tem uma autoridade lá, pá. O TSE não é um órgão de identificação e não tem autoridade nenhuma para fornecer documento de identidade. Ele tem que identificar o eleitor. Mas para que ele está querendo reunir tanta informação num lugar só? E de todos os brasileiros, desde o dia que nasce até o dia que morre. Que agora até criança precisa de CPF, que está vinculado no título de eleitor dos pais, que está vinculado na sua declaração de bens, que está vinculado na sua conta bancária. Ou seja, sigilo zero. E aí vem a Raquel Dodge
Vem a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, do Ministério Público, e entra com um processo para tirar o gol da festa. Ou seja, ela quer que acabar com o voto impresso. Não, que isso aí vai quebrar o sigilo do voto. Doutora Raquel, desculpe. Senhores ministros, senadores, deputados que tiverem a oportunidade de assistir esse vídeo, desculpem. Qual sigilo? Qual? Pois à medida que você colocou o documento de identificação no seu celular, a pessoa vai saber lá que controla isso, né? Por onde você anda, aonde você está, que coisas você comprou. Tudo. Tudo. Vai rastrear você está com um rastreador. Que todo mundo anda com o celular. Que sigilo de voto é esse? Não tem sigilo nenhum. Foi quebrado há muito tempo. Não vem agora com essa chorumela, né? Como diz lá o comediante. Não tem nenhum problema a ser resolvido, a não ser um só. Nós queremos saber o resultado da eleição antes e depois. Nós queremos conferir com papel qual foi o resultado correto da eleição. E outra, não tem que conferir somente quando a gente pede para o juiz. Porque hoje, se você quiser conferir uma eleição, você tem que entrar com um processinho lá. Tem que conferir obrigatoriamente. Porque tudo é conferido. Você vai no supermercado e faz uma compra, gastou R$ 79,20. Aí você dá uma nota de R$100, o caixa te dá o troco, você vai conferir o troco, o caixa conferir o troco, todo mundo confere tudo. Quando você chegar na sua casa, você vai conferir a compra. Ver se não esqueceu nada, se não perdeu nada, se não comprou nada errado. Todo mundo confere. E por que o coração da democracia não pode ser conferido? Simples assim. Simples assim. Tem que conferir. E o método de conferir é a impressão do voto. Que eu acho ainda que não está perfeito, não. Tinha que destacar da urna e colocar no saco o eleitor. Porque aí você embaralha mesmo o voto. Essa historinha que o eleitor vai levar o voto para casa para vender para alguém, nós vamos falar dela agora. Então, a dona Raquel Dodge, acho que é esse o nome dela, que é a Procuradora-Geral do Ministério Público, entrou com um processo no STF para tentar anular uma lei que eu não sei para que serve Senado, Congresso, voz do povo. Se meia dúzia de ministros pode mudar a lei a qualquer hora, para que serve então? Vamos ficar só com eles, né? Então, olha só. Qual é a preocupação dela? É que o eleitor, quando imprime a urna, quando imprime o voto, vai revelar o sigilo do voto. Não, eu já falei aqui que esse sigilo não existe, nunca existiu. Mas outro argumento é que se o eleitor pegasse o papelzinho para colocar lá na urna, que aí urna realmente, né?
porque máquina de votar nunca foi urna. Não tem voto nenhum lá dentro, tem impulso eletrônico. Então, já acontece a venda de votos hoje, e nem é por causa da urna. Nem é por causa da urna. E pelo mesmo processo que tanto é temido na hora de imprimir o voto. A pessoa entra na cabine eletrônica, na cabine secreta, aquele papelão que fica na frente, vai votar, tira foto com o celular, porque é meramente impossível você fiscalizar todos os eleitores para saber se eles estão com celular ou não. Ninguém revista ninguém, nem pode, né? Vai revistar a pessoa para ver se ela está com celular ou não. Então, como ela fica escondidinha atrás da cabine, ela fotografa a urna, sai dali e vai vender o voto. Simples assim. Simples assim. De modo que a providência que está sendo esquecida é reduzir o tamanho daquele papelão, para que fique na altura apenas alguns centímetros acima da máquina de votar. Que impossibilite, perante os mesários presentes, ao eleitor tirar foto da urna. É só tirar aquele papelão, que não faz sentido nenhum, inclusive, né? Ninguém vai fazer necessidades atrás daquele papelão. Vai votar. Ninguém vai ficar olhando lá a pessoa votar. Mesmo porque a urna sempre fica distante dos mesários e dos demais eleitores. Então aquele papelão serve ao propósito daqueles que compram voto via foto do celular. Simples. Então, mais uma razão de que essa reclamação do Ministério Público não tem pé e nem cabeça. Isso já acontece. Finalmente, embora tenha mais muita coisa, né? Nós vamos falar sobre a ilegalidade da própria urna eletrônica. Se tem alguma coisa ilegal aí nessa questão de urna eletrônica, é a própria urna eletrônica, que lá na Alemanha já foi declarada inconstitucional, porque não é igual para todos, porque não garante sigilo do voto, porque quem procede com a votação coleciona para si um banco de dados fabuloso e extremamente perigoso e poderoso. Então, a urna eletrônica em si, a votação eletrônica em si, já é inconstitucional. Já é. Qual a outra razão de ela ser inconstitucional? Não igualar a natureza do voto, não ser transparente, não ser auditável, não possibilitar aos concorrentes do pleito a conferência e a apuração dos votos, de modo que ela já é inconstitucional por natureza. E por causa da insistência em usar esse instrumento, surgem outros problemas ainda maiores. Veja, por exemplo, que recentemente o TSE queria contratar, não sei se chegou a contratar, mas fez uma licitação, colocando vários requisitos, de acordo com, inclusive, pelo relatado pelo professor Rezende e demais técnicos lá, foi contestado na justiça, inclusive,
essa licitação colocava lá uma série de exigências que somente uma empresa lá conseguia atender para vender a urna eletrônica para nós imprimirmos o voto. O que aconteceu? Após aprovada lá a licitação, se constatou que os proprietários dessa empresa, os donos, eram 3 venezuelanos e um português. Pior, que nós, os brasileiros, tínhamos que entregar para essa empresa todos os códigos, os segredos da urna eletrônica nas mãos deles. Para mim, isso basta para aniquilar com essa urna eletrônica. Hoje existem processos muito mais simples de se votar eletronicamente. Muito mais simples. Uma leitura ótica da cédula, por exemplo, já cai dentro da urna. Tem inúmeras outras maneiras tecnológicas, rápidas e, sobretudo, transparentes, possíveis de serem conferidas, cuja apuração possa ser assistida por forças antagônicas, igual um jogo de futebol. Adversários não vão deixar um e outro roubar. E por que também a urna é inconstitucional? Porque a procedência dela é de um órgão inconstitucional. Esse TSE, o pessoal chama de jabuticaba brasileira, esse TSE, ele é um órgão herdado do Império. Nós estamos na República Democrática, no Estado de Direito, sob o império da lei. No entanto, preste bem atenção, olha o que acontece e por que aquela minha auditoria terminou em pizza. Que eles nunca quiseram aceitar que eles erraram, que houve fraude, e nem deixava divulgar, hein? Essa maneira que o brasileiro encontrou de fazer eleição, através de um tribunal superior eleitoral, está totalmente errada. Eles têm o poder de julgar a eleição. Se alguém fizer alguma coisa errada, quem vai decidir se está errado ou está certo é o próprio tribunal. Eles fazem a lei da eleição, ou seja, o nosso Congresso não serve para nada nesse caso, porque eles que regulam como será a eleição, eles fazem os regulamentos. Eles executam a eleição, eles é quem contratam, quem vai transmitir os dados, quem vai operar o sistema, quem vai fazer os programas, quem vai guardar os dados. São os 3 poderes num lugar só. Ou seja, é uma república dentro da república. Que coisa mais absurda é o juiz de si próprio, que é o que acontece no TSE. Por isso a minha auditoria terminou em nada. Porque se você vai ser o juiz de si mesmo, você nunca vai ser culpado de nada. Eu entrei com 2 processos, um na Justiça Eleitoral e outro entrei com uma ação popular contra o TSE.
Adivinha o que aconteceu com essas duas ações, né? Nunca quiseram examinar. Porque eles são juízes de si mesmos. Já dizia lá o Rui Barbosa, que coisa mais absurda é o juiz de si próprio. Uma coisa horrorosa. Mas acontece no TSE. Então, a nossa urna eletrônica, ela tem inúmeros problemas, sem ser apenas esse de imprimir voto. Muitos outros problemas. Obscuros, milhares de programas secretos, que ninguém conhece, não sabe para que serve, computadores enormes que guardam informações de todos os cidadãos. Isso precisa ser passado a limpo. O resultado final disso é o seguinte: a urna eletrônica não tem, nem nunca teve, nem nunca terá sigilo de voto. Só vai ter sigilo para nós mesmos, porque eles fazem um banco de dados. E provem que não façam. Não atende à nossa Constituição e nem ao espírito democrático. Por quê? Não tem transparência, não tem publicidade, não tem absolutamente maneira nenhuma de ser auditada, conferida, não permite que as forças antagônicas do processo de votação tenham acesso à apuração da eleição, tudo por causa da pressa. Ninguém vai tomar posse amanhã. Terminou a eleição, demora meses ainda para tomar posse. Nesse período, pode muito bem fazer a apuração na presença dos partidos e candidatos. De modo que eu, para finalizar, só posso dizer o seguinte: nós, os brasileiros, nos tornamos insanos aceitando isso. Aliás, eu tenho dito nas minhas palestras, há um pensador que diz assim: que sociedade insana levanta contra si tão poderoso Leviatã? Pensem bem.